por meio da tua palavra, que nós estamos fazendo aqui, Senhor, e é a reunião do Espírito do Senhor. E é por isso que nós zelamos nos teus dons, como está escrito na tua palavra, e tiramos do nosso meio tudo aquilo que é corpo estranho, que é coisa estranha, que possa penetrar no mundo do Espírito e manchar, Senhor, essa dispensação da qual vivemos. Nós nos abrimos nesse dia para que a palavra do Senhor faça com que cresçamos e alcancemos a estatura
um novo nível de firmeza, em um novo nível, Deus, de estar entrega diante da tua presença, porque todas as limitações já são tiradas, nós somos livres, Senhor, e o teu Espírito é que nos capacita para manifestar o teu reino nessa terra. Nossa vida nessa missão, e Deus está fazendo neste dia, nós podemos declarar o cumprimento da palavra do Senhor, que a
Não quero
Nós vamos ministrar. Isso mesmo, José. Habite Cristo em nós. Assim habite Cristo em nossos corações, pela fé arraigado, alicerçados em amor, para compreender juntamente com o Santo
Um só coração, só dentro do Senhor, para que o nosso Deus possa ter a lutar, seguindo a verdade, alcançando a perfeição, o cabeça que é Jesus, o elo da união. Um só coração, um só templo do Senhor, para que o nosso Deus possa ver a lutar. Seguindo a verdade, alcançando a perfeição, no cabeça que é Jesus, o elo da união. E enchendo nossas vidas de sua glória, somos um só corpo, eu e você, irmão. E enchendo nossas vidas de sua glória, somos um só corpo, eu e você, irmão. Que Deus está em nós, Ele quer habitar para o reino de Jesus, pelo Espírito de Deus. Deus está em nós, Ele quer habitar para o reino de Jesus. Até que todos cheguemos à unidade da fé e que estamos em plena comunhão com Jesus, e que todo o corpo tenha ajustado pela cooperação, reze o crescimento e edificação. Junto com você, até que todos nós cheguemos a essa unidade da fé, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus, amém. Ah, se fosse por Jesus, né? Maravilhoso. Nós estamos aqui nessa noite louvando e adorando. Para sentar, vou chamar as crianças, adolescentes, os diáconos. Glória a Deus, irmãos. Louvado seja o Senhor. Qual o preço de um resgate? Deus estava colocando no meu coração ali. Qual o preço de um resgate?
que você pagaria para resgatar o seu filho? Se abrir a mão de conceitos, se abrir a mão de costumes, de razão, de tudo. Qual preço você pagaria para resgatar o seu filho? Glória a Deus. Então, alguns que vão batizar, glória a Deus por isso, já estão recebendo aí um batismo de consciência através das ministrações, dos ensinos, porque se não houver um batismo de consciência, nós não entramos numa realidade, e o Senhor quer uma realidade para cada um de nós. Senhor, nós ministramos a vida de cada um dos jovens da casa do Senhor e de cada pequeno. E partimos do Teu Espírito, Senhor, desse Espírito de vida, desse Espírito que fortalece, desse Espírito que renova. E te comunicarmos, Senhor, nós alicerçar e edificar a vida de cada um. Assim nós profetizamos, em nome do Senhor Jesus. Abençoa também cada ministério de criança, com o teu renovo, com a tua unção, com a tua graça. Nós abençoamos e partimos a vida que cura, a vida que restaura, a vida que libera. Em nome de Jesus. Amém. Pode ir lá, vovó e netinho. Glória a Deus. Tira o seu dízimo, tira a sua oferta, com alegria ao Senhor. Coloca aí, Gabriel. Mateus, capítulo 23. Vamos ler ali, versículo também 23. Mateus, capítulo 23, versículo 23. Diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais os dízimos da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Então, o que o Senhor está falando para nós, que ele está mostrando ali que os fariseus davam os dízimos, davam dízimo de tudo, mas o seu modo de viver era totalmente contrário. E ele falou: não, nós devemos viver de uma forma correta e ser fiel também com o Senhor. Amém? Porque Deus está alinhando todas as coisas na nossa vida. E esse alinhamento de Deus na nossa vida entre todas as áreas da minha vida. Então o Senhor está nos ensinando. Esse é um tempo de um aparelhamento para um funcionamento melhor. Quando o corpo de Cristo está bem alinhado, o seu funcionamento é perfeito. E ele começa alinhando a nossa vida, no nosso individual. Ele alinha cada um no seu particular, para que nós, quando nós entramos nessa comunhão de unidade, nós podemos oferecer o melhor para Deus. Então deixa Deus alinhar todas as áreas da sua vida, no seu dízimo, na sua oferta, como nós vemos aqui, na misericórdia, no amor, no modo de viver. Deixa o Espírito estar trazendo um alinhamento completo, porque Deus é perfeito, irmãos. Deus não quer nada fora do lugar. Que o Espírito possa nos dar consciência, minha e você, daquilo que está fora do lugar das nossas vidas. Ele mesmo vai nos ajudar a ajustar. Nós ouvimos? O corpo de Cristo vive cada dia um ajustamento. Amém? Vamos ser fiéis ao conselho. Vamos orar pelo seu dízimo, a sua oferta. Pega essa oferta, o seu dízimo, e vamos orar ao Senhor. Pai, Senhor, tira seu dízimo, tira sua oferta, é com muita alegria que nós estamos aqui na presença do Senhor, para glorificar, exaltar e agradecer o teu santo nome, porque Ele tem toda a honra e toda a glória, toda a adoração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, essa noite nós apresentamos o título da oferta da tua casa diante do Senhor.
Ó Deus, Pai, o Senhor não tem deixado faltar nada sobre o nosso reino. Tem trazido grandes livramentos, Senhor, no meio do teu povo. Senhor, meu Deus, meu Pai, tem multiplicado ricamente, abundantemente, a vida do teu servo. Senhor, meu Deus, meu Pai, na área da saúde. Senhor, meu Deus, meu Pai, na área, Senhor, meu Deus, meu Pai, que não vem. Agradeço ao Senhor, trazendo grande livramento, trazendo, Senhor, meu Pai, grande restauração, porque o Senhor age com as obras da nossa vida. Senhor, meu Pai, os dias da tua casa, Senhor, meu Pai, as empresas, os empregos, Senhor, meu Pai. Senhor, a justiça é uma causa, Senhor, está no Senhor. Senhor, nada pode deixar, Senhor, porque o Senhor está aqui, o nosso Pai que é fé, o Senhor está na frente de toda a verdade, nós não perdemos nenhuma batalha, Senhor, nós abençoamos os dias da tua casa, nós pegamos, Senhor, daquele que Senhor da verdade, Senhor, meu Pai, também a minha alcance suas vidas, meu Deus, eu penso que nós estamos na tua casa, meu Deus, meu Pai, mas também somos pegando, Senhor, Senhor, alcança os corações, nosso prazer, Senhor, pegando essa oração, glória a Deus. A todos, amém? Amém? Deus possa abençoar essa tarde e noite, que possamos abrir o nosso coração, que possamos ter fome, ter sede, que possamos nos entregar a toda a palavra, a tudo aquilo que Deus já tem feito, desde o louvor, desde as palavras, as orações. Se entrega
ao Senhor nessa tarde. Amém? Deixa Deus conduzir todas as coisas, deixa Deus fluir da sua vida, esse desejo de uma comunhão mais profunda com o Senhor. Aonde nós vamos parar, eu não sei, mas eu sei que Deus está no controle. Pode ficar, obrigado. E o que nós queremos é ser levado, não no nosso intelecto, não naquilo que pensamos, não naquilo que eu acho, que eu penso, pelo contrário. A nossa vida tem que ser conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Não existe outro a quem nós devemos dar ouvido, e o Espírito Santo ele move no nosso meio, através de cada vida, através de cada palavra, de cada compartilhar. Nós percebemos o Espírito Santo falando conosco. Irmãos, só Deus sabe como nós entramos na casa dele. Só Deus conhece. Só Deus conhece os nossos corações. Só Deus conhece as feridas. Só Deus conhece as tristezas. Só Deus conhece o dia a dia. Mas nós estamos aqui para a honra e glória do Senhor. Nós estamos aqui para glorificar o seu nome, para dizer que sem Ele não estaríamos aqui. Ainda que com toda a situação possa estar adversa, sem o Senhor nós não teríamos força para levantar, nós não teríamos força para trabalhar. Mas aquele que tem o Senhor tem que se renovar a cada dia na esperança que Ele, o nosso Deus, está agindo. Então, de forma alguma, você está desamparado. Nós não estamos desamparados. Amém? Não estamos. Mas você possa estar pensando, talvez possa estar pensando, ninguém conhece esse problema que eu vivo, realmente ninguém conhece. Talvez aqui dentro, mas o Senhor sabe. Amém? Aquilo que você passa dentro do seu trabalho, talvez você não participou a ninguém, mas o Senhor sabe. E as suas orações não ficam, e as nossas orações não ficam sem ser respondidas pelo Senhor. Pelo contrário, o seu tempo Ele traz o escape, porque vitoriosos nós já somos há muito tempo. Amém? Amém. Mais que vencedores. Estava lá em casa hoje, preparando a palavra. A gente sempre faz um estudo que a gente pensa que esse vai ser o melhor. Mas devemos fazer, né? Porque são muitos versículos, muitas coisas. Mas nós vamos perdendo a sensibilidade do Espírito. Então, quando eu fechei a Bíblia, aos meus olhos parece que já tinha terminado ali o assunto que eu tinha com o Senhor, vamos dizer assim. Mas Ele falou: não, ainda não. Então nós vamos abrir a palavra do Senhor. Esse texto que Ele colocou no meu coração também, depois nós vamos retornar aos demais, em 2ª carta de Timóteo, capítulo 2, verso do 1 ao 4. Nós vamos começar com esse texto, com esses versículos aqui. Abre a sua Bíblia em 2 Timóteo, 2ª carta, Timóteo, capítulo 2, a partir do verso 1 até o 4. Amém? Diz assim: todos acharam? Amém. Glória a Deus. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confiam a homens fiéis que sejam idôneos para
também ensinarem os outros. Tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Até aqui. Enfatizando esse versículo 4, ninguém que milita se embaraça com os negócios dessa vida. Irmãos e irmãs, nós temos uma única direção. Nós já temos o propósito de Deus estabelecido na nossa vida. E a igreja do Senhor, a noiva do Senhor, precisa caminhar em uma só direção. Amém? O nosso propósito, o nosso dever é agradar aquele que o alistou para a guerra. Os irmãos estão entendendo isso? Amém? O que temos como propósito não são coisas variadas, é apenas agradar o Senhor, aquele que nos chamou, aquele que nos alistou. E assim foi o nosso chamado. Assim está sendo aqueles que ainda Deus tem chamado para um único propósito: agradar ao Senhor. Amém? Agradar ao Senhor. E eu tenho que agradar ao Senhor onde eu estiver. Não vou dizer aqui dentro, porque aqui dentro é muito fácil. Vamos nos lugares mais fáceis. Ou talvez não. Depende. Mas lá fora, no trabalho, eu tenho que agradar o Senhor. Amém? Como que eu posso agradar o Senhor? Primeiro eu tenho que conhecer. Eu tenho que saber o que esse meu Deus gosta. O que tira um sorriso, vamos dizer assim, na expressão de Jesus. O que agrada, mas também o que afasta o Espírito Santo das nossas vidas, o que entristece. Eu tenho que conhecê-lo. Eu tenho que travar relacionamento com Jesus. Se eu quero agradá-lo, se eu quero ter uma vida que de fato Ele olha para mim, Ele olha para você, assim como Ele olhou para a vida de Jó, eu tenho que ter um relacionamento íntimo, um relacionamento duradouro, e um relacionamento principalmente verdadeiro com o Senhor. Amém? Principalmente verdadeiro. Então, se tínhamos os nossos propósitos, Deus está falando: olha, existe um só propósito. E nesse um só propósito, o Senhor coloca as nossas vidas. Que eu tenho que superar todas as coisas. Porque eu tenho que agradar o Rei. Porque eu tenho que agradar a Jesus. E quando eu me deparo com situações que não traz uma resposta que o Senhor espera, eu preciso corrigir a minha vida, eu preciso ter mais firme no meu coração, eu tenho que andar mais de perto com o Senhor, mais agarrado a esse feixe e deixar Deus trabalhar. Amém? Deixar Deus trabalhar. Irmãos, o nosso propósito como um time de futebol, vou colocar nesses termos, é aquele que só tem um propósito, esse regido por um técnico que coloca ali à disposição dentro de um campo, dentro daquilo que se propõe em uma partida de futebol,
nas posições que são necessárias. O atacante não é goleiro, o atacante é atacante. O goleiro é aquele que está ali para defender. Talvez algumas irmãs não compreendem isso, mas tem muitas irmãs que também gostam um pouquinho de futebol. Mas bem, tudo tem uma regra, tudo tem uma posição correta. E tudo que aqueles que estão ali visam, dentro do seu treinamento, antes de entrar dentro do campo, no seu aperfeiçoamento físico, é para que na hora da partida a vitória venha. Irmãos, não somos diferentes. O nosso time é o Senhor. A nossa bandeira é o Senhor. Aqui em Porta de Sião somos um pequeno membro desse povo de Cristo. Um pequeno membro, uma pequena parte. Mas nós temos que estar aqui como se fôssemos, e isso eu desejo e já profetizo, sermos realmente como um só time, uma só vontade, um só desejo, um só querer. Não importa quem está ali, quem está lá, não importa quem é responsável por um ministério, do outro. Se há essa cumplicidade, se há essa vida, não levantando bandeira, mas sabendo que quando a igreja cresce, todos crescem, é isso que Deus deseja do nosso coração, é isso que Deus deseja da nossa vida. Nós não podemos dizer, olha, eu sou só da oração. Não existe isso. Não, meu ministério é só adolescente, não existe. Meu ministério é só visita, não existe. Só aquele que é visita. Claro que vai se colocando nas posições conforme o bom andamento e bom funcionamento do povo. Mas eu posso estar ali numa visita. Eu posso estar no culto de oração. Eu posso estar onde Deus possa me levar e eu desejo estar. Amém? Eu lembro que nós não gostamos de falar muito daquilo que é nosso, mas eu lembro que com a vida da Juventina, isso aí já tem bastante tempo. Quando eu tinha uns 16 anos, eu tenho bastante tempo. Tinha uns cultos ali na casa da pastora Nazaré, onde tinha muitos ali dos ministérios que estavam, que cercavam, que atuavam na igreja. E a Juventina falou, olha, você tem que ir nessa reunião. Eu falei, meu Deus, ir nessa reunião, um só ministério gaúcho, um só ministério que já tem anos e anos, e eu não era louco de me atrever de entrar naquele meio, porque limitação minha, pouca idade. Eu falei, gente, então vamos, né? Só que eu ficava lá fora, longe dos olhares da pastora, longe, para eu não me ver, justamente para ela não me ver, mas fica escondido mesmo. Mas eu sempre quis estar onde a palavra, onde os irmãos se reuniam. E as dificuldades que eu enfrentei naquele tempo pela pouca idade, mas agradeço muito a vida da Juventina, saudosa Juventina, por tudo que ela fez e contribuiu e formou na minha vida. Então essa unidade que Deus deseja. Eu estava falando um pouquinho ali no Palmeiras, porque a gente conhece tantos versículos que foi da forma ministrado a respeito desse tema. Tantas coisas que o pastor Marcelo, o pastor Sérgio já falaram, o pastor Pancrácio. E eu coloquei no meu coração que nós precisamos viver
a palavra do Senhor. A unidade do corpo, eu preciso viver essa unidade. Preciso conhecer os textos, porque eu preciso estar firmado neles, isso com certeza. Mas eu tenho que viver. Eu tenho que viver. Eu achei engraçado, mas é forma de dizer. O pastor Marcelo estava ministrando no domingo, e talvez teria uma oportunidade de complementar um pouquinho. O pastor Marcelo foi abrindo os textos do Senhor, esse aqui está aqui. Esse outro, pastor Marcelo, também está aqui. Eu falei, não vai sobrar nada. Não vai sobrar nada. Aí o tempo avançou um pouco. O pastor Pancracio pegou a palavra. Eu tinha um texto, depois nós vamos ler, que não foi lido pelo pastor Marcelo. Eu falei, ainda tem um cântico. Então eu falei de uma passada desse cântico dos irmãos. O cântico do pastor Pancracio pediu para cantar no final ali antes da ceia. E eu estava pensando, não importa quem vai dizer, não importa quem vai ministrar, importa é aquilo que Deus vai comunicar à igreja, independente de quem seja. Amém. Não que eu estava com inveja do pastor Marcelo, jamais, pelo contrário. Quando ele está ministrando, eu estou ministrando junto também. Quando os irmãos estão ministrando, nós estamos ministrando junto também, porque somos um. É verdade. Independente de quem está aqui, vocês estão ministrando comigo. Mas o que o Senhor está colocando no nosso coração, decida na sua vida a ter só um propósito, como nós vemos, a agradar o Senhor. Decida no seu coração. Se você entrou aqui com vários propósitos, com várias decisões a tomar, a primeira decisão, decida agradar o Senhor. Amém? Agrade o Senhor de todo o seu coração. Independente de qualquer situação, põe isso aí como top 1. Agradar o Senhor. E agradar ao Senhor é viver essa unidade perfeita. Ainda que no meio de vidas que nós sabemos que nós somos imperfeitos, nós vamos abrir a palavra do Senhor em João, no Evangelho de João, no verso 17, perdão, capítulo 17, Evangelho de João. Capítulo 17, verso 11, diz assim: em uma oração do Senhor, de Jesus, uma oração intercessória, 17, 11, e eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Avança um pouquinho a partir do verso 21 desse mesmo capítulo, 17, desse verso 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, tu és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu lhes dei, e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tem amado a eles, como me tens
amado a mim. Então esse texto nos fala para que sejamos um, como eu sou. Como Jesus é com o Pai, Ele fala, olha, que eles sejam um. Nessa oração existe um zelo do Senhor. Ali antes da crucificação, em minhas palavras dizendo, olha, que eles enxerguem a verdadeira unidade e a importância dessa unidade. Em minhas palavras dizendo, que eles vejam que, assim como eu sou com o Pai, eles têm que ser um com a vida do outro, não só em palavras. Amém? Não só em palavras, mas fala que seriam perfeitos em unidade. Não quer dizer que vamos ter o mesmo pensamento, deveríamos ter o mesmo pensamento. Talvez alguma opinião divergente, talvez ao lado eu acho que poderia ser assim, mas na unidade tudo desaparece, porque realmente o que vai sobressair é o Senhor. É o mover do Espírito. O que eu acho, o que eu penso, pouco importa. Se é para o crescimento do corpo, claro que a gente tem uma ordem e a gente não está fazendo nada, a gente não faz nada fora da ordem, da direção do pastor Pangás, do pastor Marcelo. Não estamos falando que isso aqui virou, então, qualquer um faz o que quer, não. Pelo contrário, debaixo da cobertura, sabendo que nós temos uma cobertura maior. Amém? E Deus está falando nessa unidade. No meio daqueles que ainda têm imperfeições, Deus está forjando a sua unidade. Amém? Talvez eu goste mais da cor lilás, talvez eu goste mais da cor branca, talvez eu goste mais da cor amarela, não importa. Debaixo da unidade, importa o que o Senhor está trazendo para a nossa vida. E nós temos que entender que essa unidade vai requerer uma rendição. Essa unidade vai requerer que muitas vezes a gente perde para alcançar o propósito. Foi citado no domingo também como Paulo fez, olha, fiz-me de fraco, pastor Paulo Castro citou esse texto, para alcançar alguns, para alcançar todos. Mas ele não era fraco, ele fez de fraco. Irmãos, e a gente entender isso, que quando, ainda que eu estou certo da minha razão, mas eu dou um passo atrás para que meu irmão dê um passo à frente, isso é unidade. Unidade não é unidade, não é, Deus não está falando que é uma opção, não é uma opção. Todos nós que estamos aqui, estamos unidos no Senhor. Nós estamos unidos na videira verdadeira, não é uma opção. Se eu quero ter vida, eu tenho que estar unido ao Senhor Jesus. Porque longe dele, separado dele, a morte também é inevitável. Mas nós estamos na videira verdadeira. Em João 15. Não vamos ler lá não, mas nós conhecemos o texto. Eu neles e eles em mim. Amém? Irmãos, é difícil dar um passo atrás. É difícil nessa unidade nós colocarmos os irmãos um pouco mais para frente. É isso que Deus está falando. Descer um pouco, deixar o irmão. Vai você agora. Eu já fui, vai um pouquinho mais. Mas se nós não entendemos isso, irmãos, o prejuízo do corpo é grande. Nem todos serão colheiros, como eu estava dizendo anteriormente.
nem todos serão atacantes. A palavra de Deus fala que o corpo, conforme ele distribuiu, conforme ele. Mas não deixa que venha inflar. Não, o ministério, irmão, nós não somos nada, absolutamente nada. Tudo que temos foi ele que nos deu. Tudo que temos. Tudo que Deus tem colocado na nossa vida foi ele que nos deu. Amém? E por isso nós temos que ter um só coração. A igreja não pode estar dividida. O corpo de Cristo não está dividido. Porta de Sião não pode estar dividida. Nós não podemos, como já lemos também, não podemos ter preferência de ministérios. Não podemos ter preferência de aquele que toca, aquele que louva, aquele que ministra. Eu quero andar com esse, eu quero andar com aquele outro. Todos nós podemos contribuir. Todos nós temos o Espírito Santo, na qual nós devemos o que nos unir uns aos outros. Se todos aqui ganham, a igreja ganha. Mas nós sabemos, irmãos, uma das coisas que muito tem nos atrapalhado é a falta de maturidade. Essa é uma das coisas que Deus estava colocando no meu coração, a falta de maturidade. Abre sua Bíblia em 1 Coríntios. Estávamos falando um pouquinho também sobre esse texto lá no Palmeiras. Eu gostaria de tocar nesse assunto aqui também. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, a partir do verso 1. Todos acharam? Amém. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois, havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Até aqui. Então Paulo queria trazer algo forte para aquela igreja, que se dizia espiritual, mas não era. Não podia suportar algo forte, algo sólido, porque era uma igreja menina, era uma igreja que a gente sabe, uma igreja carnal, uma igreja menina, que se limita com qualquer coisa, que se bloqueia com qualquer situação. E quando nós encontramos isso em nós, da mesma forma, ainda Cristo não se tornou varão, não cresceu entre nós. E não será que suportaríamos toda a verdade a respeito de nós, se o pastor Pangraça, se o pastor Marcelo ficasse perto da minha vida, perto de cada um de nós? Será que suportaríamos tais palavras? Será que teríamos entendimento de Deus nos corrigindo? Mas será que realmente eu teria estrutura? E nós só temos que ter maturidade. Não é da boca para fora, mas é quando somos provados, quando as nossas reações são as respostas para uma vida que tem ou não maturidade. Eu sei que você sabe o que é maturidade. Deixa eu só pegar esse entendimento aqui que eu pesquisei. Maturidade é o processo contínuo de se tornar semelhante a Jesus Cristo.
É um processo contínuo de se tornar semelhante a Jesus Cristo, desenvolvendo um caráter piedoso, firmeza na fé e capacidade de discernir o bem do mal, deixando para trás o comportamento infantil. Entenderam? Isso aqui você encontra, é só pesquisar na internet. Então, deixar de ser criança. A gente sabe o prejuízo que causa quando vidas imaturas que não se deixam se desenvolver, porque maturidade é relacionamento, maturidade é raiz, maturidade é estar aprofundado em Jesus. É deixar que Ele seja formado dentro de nós. Essa é a maturidade que nós precisamos ter. E nós não podemos ser como crianças o resto da vida. Maturidade também não está ligada também à idade. Pelo contrário, tem muita gente que tem 50, 60, não, meninão. Maturidade não tem a ver com idade. Maturidade tem a ver com relacionamento. Amém? E quando nós somos vidas maduras, o corpo de Cristo ganha. Todo o corpo de Cristo ganha. Quando somos vidas imaturas. Eu anotei aqui também. Preste atenção. Imaturidade é a falta de desenvolvimento na fé e no caráter moral. Uma pessoa nessa condição age como uma criança na vida religiosa, busca apenas o próprio bem-estar, foca em aparências e rituais e tem reações impulsivas ou egoístas, mesmo que participe da comunidade da fé há muito tempo. É só pesquisar que você também acha esse conceito. Então, quando há imaturidade no corpo de Cristo, todo o corpo de Cristo sofre. Porque vai entrar a incompreensão, porque vai entrar o mimimi, porque vai entrar o desespero, porque vai entrar um monte de coisa, e o corpo de Cristo sofre por isso. Por isso que nós temos que crescer em sermos vidas maduras, naquelas que avançam, não naquelas que retrocedem, é naqueles que entendem que o processo do Senhor está sendo feito, que tem uma atitude diferente, que age de uma forma diferente, que não se ressente do mal, que não se ressente de uma correção, mas sabe que é para o bem, para o crescimento. Esse é o maduro. Mas nós só conhecemos isso nas reações. Falar, ministrar, você ministra, eu ministro, mas no nosso dia a dia que nós demonstramos qual a profundidade desse relacionamento que nós temos com o Senhor. É no dia a dia, naquilo que Deus nos confia, que nós vamos entendendo, olha, eu estou crescendo, novas responsabilidades estão sendo colocadas sobre mim, então eu tenho que corresponder nisso. E a sua vida, a minha vida, a nossa vida, nós crescemos e fazemos outro crescer. Amém? Vidas maduras. É verdade. Viu o poder da vida das que são maduras? Mas viu também o desastre que é uma igreja menina? O desastre que é uma igreja dividida, partidária, por preferências, que não pode ser corrigida porque não suporta, mas tem que voltar lá atrás, aos rudimentos elementares. Sem falar no tempo, sem falar naquilo que vai gerar de desgaste. Porque em vez de estar avançando, vamos ter que retroceder. Claro que para alcançar uma vida vale tudo, nós sabemos disso. Mas a igreja precisa avançar.
A igreja precisa caminhar junto, em um só pelotão. E quando nós entendemos que fazemos parte desse pelotão, que eu e você, nós somos esse soldado em uma missão, eu não vou deixar que sobrecarregue para ninguém. Não é soberba dizer, olha, temos valor, porque Cristo está em nós. Você tem valor porque Cristo está na sua vida. Amém? Você tem valor porque Cristo está na sua vida e você tem uma participação na igreja do Senhor, no funcionamento do corpo. Se você falta, não existe outro Paulo Henrique, não existe outra pastora Bernadette, não existe outro como você. Você é único para Deus. Nós temos que entender isso. Se eu falto, vai faltar alguma coisa. Se eu não faço aquilo que é para mim desempenhar, outro faz, mas talvez não vai fazer como você. Amém? Glória a Deus. Amém. Você faz parte do corpo? Amém. Você sabe da sua importância? Pode falar aí, você. Só um minuto. Nós só podemos agradar a Deus através do Espírito Santo. Davi, ele só foi homem segundo o coração de Deus porque ele tinha o Espírito Santo. Todo homem e toda mulher que tem o Espírito Santo são homens e mulheres segundo o coração de Deus. Glória a Deus por isso. A riqueza que nós temos do Espírito Santo. Amém? Avance um pouquinho em 1 Coríntios capítulo 13. Verso 11. Esse texto também já foi citado, mas vamos ver novamente. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, verso 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Amém? Então, quando eu era, existe um eu aqui na frente. Quando eu era, ninguém está dizendo para aquela pessoa quando eu era menino, chamando a responsabilidade para si. E é isso que nós temos que fazer também. Chamar responsabilidades para as nossas vidas. Se há em nós áreas que ainda existe o choro do recém-nascido, que ainda existe as birras, que ainda existe que a vontade seja feita dessa criança, tem que parar, tem que ser anulada. Pois quando eu era menino, aqui ele já está falando não como menino, mas ele fala, olha, eu cheguei a ser um homem. Mas ele expõe ali o que ele era. Ele expõe ali as suas dificuldades. Irmão, nós temos sim dificuldades. Eu não posso empurrar para debaixo do tapete, porque Jesus vê tudo, o Espírito Santo vê tudo. E essa palavra desse tema não é só um tema, como nenhum tema de outras festas vai ser só um tema. Mas quando nos fala de unidade, nos fala da Trindade, nos fala de um modelo perfeito, e esse modelo perfeito implantado no corpo de Cristo. Isso é muito sério, porque para as nossas vidas não é no passado, esse tema é para agora, mas nos preparando para uma situação que nós desconhecemos e que nós vamos estar e precisar estar juntos. Deus está nos preparando aqui, agora, no hoje. Mas o que Deus
tem preparado, nós não sabemos viver. Mas eu não posso me preparar lá. Essa unidade, ela tem que ser preparada, está sendo preparada a cada momento na nossa vida. Amém? E eu preciso me dar a esse preparo. Senhor, se há coisas ainda de menino na minha vida, eu quero alcançar a maturidade. Se há coisas que eu ainda respondo, que eu ainda falo, que há uma reação de menino, tira isso da minha vida. Tira a circunstância, tira essa vontade própria, essa birra. Meu Deus, tira essa birra do nosso meio. Tira todo o partidarismo, Deus. Mas é uma oração feita por Deus. Mas o povo de Cristo vai receber. Amém? Deus está querendo unir a uma noiva perfeita. Sabendo que fazendo o melhor de nós ainda somos imperfeitos. Mas nós não cansamos de procurar a perfeição nessa unidade. Nós não cansamos de ter esperança na vida um do outro que vai melhorar. Um dia ele vai entender. Um dia ela vai entender. E nós precisamos, a partir desse momento que se chama hoje, pensar como um só povo. Verdade. Essa dificuldade nós temos que tirar do nosso meio. Não adianta só um chegar. Não adianta só parte chegar. Nós queremos que todos cheguem. Até que todos cheguem. É o tempo. Mas depende de nós, irmãos. Das mínimas coisas. Talvez a gente irrita com as mínimas coisas. Talvez a gente faz barulho com as mínimas coisas. Talvez a gente faz os mimimi com as mínimas coisas. E outrora já era para estarmos longe, lá na frente. E temos que voltar às mesmas coisas. E isso não agrada o Senhor. Vamos abrir também em Hebreus capítulo 5. Já estamos terminando aqui. Não é pelo muito falar, mas eu deixo alguns textos que já estamos terminando. Hebreus capítulo 5, verso 11, diz assim. Hebreus capítulo 5, verso 11. Do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação. Porquanto nos fizestes negligentes para ouvir. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, andais ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm se sentido exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Amém? Então a palavra de Deus fala que já éramos para ser mestres. Não atrase a obra do Senhor na sua vida. Amém? Não embargue a obra do Senhor na sua transformação. Não coloque uma placa
estamos em obra. Claro que sempre vamos estar. Mas aquela obra que nunca acaba, essa não pode ser. A palavra de Deus fala que a boa obra que Ele começou em nós. Então vamos tirar a placa. Estamos em obra. Que aquela placa que fica até amarela, esconde até os letreiros, não tem mais ninguém trabalhando. Não é isso que Deus está falando. Não embarque a obra do Senhor na sua vida. Não corre no propósito do Senhor para a sua vida. Não tenha outro propósito a não ser soldado de Cristo. Desista de ser menino. Desista da sua vontade, do seu querer. E vamos nos unir em um só propósito para agradar o Senhor. Para agradar o Senhor. Irmãos, se nós não agradarmos o Senhor, nós vamos ficar. Essa é a palavra. Se nós não parecermos com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, mas com sua unidade, nós vamos ficar. Mas o desejo de Deus é o quê? Sermos como eles são, essa unidade. Mas muitas vezes quando a gente fala unidade, a gente fala, mas isso é difícil demais. Já tentei. Não muda, não serve. Já falei com o pastor Clássico, pastor William. Já falei com o ministério do William, pastor Marcelo, já falei com o pastor Marcelo. Não tem jeito. Isso aqui não muda. Eu não vou pedir para levantar a mão quem já escutou isso aqui, porque eu não quero fazer isso. Mas nós precisamos mudar. Amém? Falar para o outro que o outro não muda é fácil. E a minha vida? Falar para o outro deixar de ser menino é fácil. E a minha vida? Por isso que não pode ser só uma palavra, não pode ser só um termo. Tem que ser uma realidade de vida. E até mesmo antes de sairmos daqui, porta fora, essa palavra sempre vai nos comprar, irmãos. Sempre. Sempre. Só tem uma coxinha para vender, chega assim. Ei, pastor, assim. Não, mas eu que gosto dessa coxinha boa. Mas eu que gosto. Eu cheguei primeiro. Eu já tinha falado. O Maduro fala, olha, eu sempre estou aqui, estou com medo dessa coxinha. Ah, não. Pequenas coisas para alcançar as grandes coisas. Amém?